País Basco. Trata-se de uma região da Espanha. Também pode ser uma referência a uma parte da França, ou então a soma destes dois territórios. Este pedaço da Europa, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas, carrega singularidades culturais. O idioma claramente é uma das principais, porque não se aproxima ao espanhol e ao francês, que dominam as regiões vizinhas. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos trechos da história e da identidade do País Basco. A Espanha é formada por 17 comunidades autônomas, além de 2 cidades autônomas. Esta divisão territorial das comunidades autônomas corresponde, guardadas naturais diferenças, à estrutura dos estados do Brasil. Uma das 17 comunidades é o País Basco, ou Euskadi, como se diz no idioma local. Aliás, a língua dos bascos se chama euskera. São mais de 3 milhões de habitantes vivendo no País Basco como um todo, incluindo os 2 lados da fronteira entre Espanha e França. No lado francês, o contingente é menor, de aproximadamente 300 mil pessoas, enquanto que são cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas na parte espanhola. Os bascos seriam, segundo as pesquisas, um povo originário daquela região. Ele seria o povo mais antigo, originário da Europa. Eles seriam, alguns dizem, os aborígenes da Europa. Então eles tinham uma extensão territorial que iria muito mais além do que hoje, onde eles estão estabelecidos, tanto do lado francês dos Pirineus, quanto do lado espanhol dos Pirineus. Eles alcançavam o que se chamava do lado francês hoje de Aquitânia. Eles iriam até Bordeaux. E é muito comum encontrarem esses sobrenomes bascos lá naquela região, ou sobrenomes de origem basca. Historicamente, vamos dizer assim, eles ficaram com 4 províncias do lado espanhol e 3 províncias do lado francês dos Pirineus, sendo elas, então, do lado francês, Baixa Navarra ou Basse Navarre, Labourd e Zuberoa. São regiões históricas do lado francês que estão inseridos na República da França, na região 64, que eles chamam. Do lado espanhol, existem 4 regiões. 3 delas estão abrangidas pela comunidade autônoma de Euskadi. São elas Álava, cuja capital é Vitória, Biscaia, cuja capital é Bilbao, e Guipúzcoa, cuja capital é San Sebastián. E mais a que eles chamam de região foral de Navarra. Ana Luísa Paniagua Etialuz é advogada, ex-presidente do coletivo Casa Basca do Rio Grande do Sul e autora do livro Alma Basca. Ela concedeu entrevista ao Estação História. O euskera é um dos pontos da cultura basca que se destaca pela diferenciação aos idiomas predominantes na região, como são os casos do espanhol e do francês. Alguns dizem que ele não é um idioma de origem conhecida e por isso, né, as buscas históricas relacionam a condição autóctona, né, a ser um povo originário. Há uma corrente que diz que teria influência celta, mas não há nenhuma relação direta com a língua celta. Existem algumas palavras que se assemelham, mas não o idioma. Então, ainda segue sendo um mistério, vamos dizer assim, porque de difícil solução, mas acabou sendo quase extinto este idioma num dado momento e hoje foi recuperado. Ele é ensinado nas escolas, especialmente em Euskadi, né, do lado espanhol. Quando então eles tiveram autonomia como uma comunidade autônoma, eles então tomaram decisões e uma das decisões
mas foi exatamente do ponto de vista da recuperação do idioma e a preservação cultural. O apreço à identidade cultural local se manifesta de diferentes formas no País Basco. No âmbito desportivo, por exemplo, especificamente no caso do futebol, o Athletic Club, também chamado de Athletic Bilbao, é uma das 3 agremiações que nunca foram rebaixadas à segunda divisão da Espanha no futebol masculino. Ao lado dele, sustentando este histórico, estão os gigantes Real Madrid e Barcelona. Porém, o Athletic Bilbao mantém esta marca utilizando somente jogadores bascos no seu time, ou seja, nascidos na região ou que tenham sido formados nas categorias de base de clubes locais, mesmo que tenham nascido fora do País Basco. O idioma, as músicas, as danças bascas, que são muito preservadas, eles gostam das danças, o canto, eles cantam muito. Tem até uma brincadeira que diz que o basco não nasce chorando, ele nasce cantando. E as manifestações deles vêm muito através do canto, né? A celebração através do canto, da palavra, né? É muito bonito de ver, inclusive, muito emocionante. Os esportes bascos, né, que o mais conhecido é a pelota basca, ou cesta punta, como eles chamam, que é uma garra, que é uma cesta, assim, que joga na parede, eles competem. Tem muito aqui na Argentina e no Uruguai, né, na Argentina principalmente, tem várias canchas de pelota basca. A gastronomia é um ponto extremamente importante para eles, né, eu já estou falando de tempos mais recentes, né, mas eles têm vamos dizer assim, um apreço muito forte pela comida, pelo trato, né, dos alimentos, e tanto é verdade que em Donostia, né, o próximo a Donostia, que é chamada San Sebastián, em língua basca se chama Donostia, que é a capital da província de Guipúzcoa, tem uma escola de gastronomia, né, é uma escola reconhecida mundialmente como a cozinha basca, né, assim como tem a escola francesa, a nova escola norte-americana, enfim, a escola japonesa, tem a escola basca de gastronomia, e eles têm uma universidade onde muitas pessoas que são ligadas a esse ambiente vão fazer as suas formações. E realmente uma das características da cozinha basca é a sofisticação na estética dos pratos, assim, realmente eles são muito cuidadosos com isso. A ditadura liderada pelo general Francisco Franco se estendeu do ano de 1939 a 75 na Espanha. E isto afetou o País Basco em relação, por exemplo, ao euskera. Do lado espanhol, o idioma foi proibido na época do Franco, da ditadura franquista. Era proibido falar em euskera. Tinha até placas assim, proibido cuspir e falar em língua basca. Olha a equivalência. Então, aonde foi preservado o idioma foi do lado francês, nas zonas rurais, porque muitos bascos que lutavam contra o regime franquista se exilavam do lado francês, que era democrata, né? Era a República Francesa, não tinha ditadura. Então, eles iam para o idioma, falar o idioma também era uma forma, vamos dizer assim, de se manter na clandestinidade, porque só os bascos entendiam. E os bascos espanhóis eram acolhidos pelos bascos franceses, eles se escondiam, vamos dizer assim, fugiam do sistema espanhol, iam para as montanhas do lado francês, e no lado francês, nas zonas rurais, tem pequenas comunidades que só falam euskera, não falam francês nem espanhol, só falam euskera. Nesses pequenos grupos houve a preservação do idioma, vamos dizer, raiz, como a gente diz. Foi mantido esse núcleo, e depois, quando volta a democracia à Espanha, eles então conseguem a comunidade autônoma, conseguem a autonomia, e aí eles, do lado espanhol, criam um sistema educacional com as icastolas. Icastolas são escolas primárias, vamos dizer assim, onde então as crianças são alfabetizadas nos dois idiomas, né? Especialmente priorizando o euskera, mas não há um domínio do euskera, não há uma equivalência ainda. Você entra lá e você fala espanhol, embora muitos deles preferissem falar euskera.
A busca por independência em diferentes regiões da Espanha ocorreu ou ainda ocorre. Nas últimas décadas, o exemplo da Catalunha ficou mais marcado por diferentes ações lá ocorridas. O movimento separatista catalão foi o tema da edição 73 do Estação História. Confira! No País Basco, o movimento chamado ETA, de práticas terroristas visando a independência, esteve em operação entre os anos de 1959 e de 2018. Estimativas oficiais apontam para mais de 800 mortes ocorridas ao longo deste período em decorrência de ataques feitos pelo grupo, que se chamava, em basco, Euskadi Tascatasuna, nome que, traduzido ao português, corresponde à Pátria Basca e Liberdade. A Catalunha queria o que os bascos têm e a Catalunha não tem, que é autonomia fiscal. Uma das primeiras coisas que os bascos negociaram, e aí isso é apenas uma conjectura da minha parte, que eu acredito que isso foi utilizado como uma moeda de troca na época em função da ETA, né, em função do terrorismo, foi a autonomia fiscal. Então, o que os bascos arrecadam ficam com eles. Eles têm a gestão da própria arrecadação e faz toda a diferença, o que não acontece, por exemplo, com a Catalunha. Então não é que eles quisessem aquela briga toda, aquela discussão, era muito mais de dinheiro do que de política. Porque lá a Catalunha é uma das autonomias mais ricas na Espanha, mas tudo que ela arrecada primeiro vai para Madrid e depois volta para a Catalunha, que não é o caso dos bascos, né? E se tu parares para pensar, hoje em dia os bascos estão bem quietos, né? Porque eles conseguem, né, ter um padrão de vida que em termos de índice de desenvolvimento humano é semelhante à Suécia, à Dinamarca. Eles têm mais de 45% de educação em nível superior, eles têm segurança pública, transporte de qualidade, eles têm universidades de ensino gratuito, eles têm uma qualidade de vida muito elevada. Então, tá tudo certo, tá tudo resolvido ali, ninguém quer briga com ninguém, né? E o que já não acontece com a Catalunha, e por isso eles estavam brigando, mas a briga, na verdade, é para pegar, vamos dizer, a brincadeira, aquela money makes the world go round, né? A questão é muito mais econômica do que ideológica, propriamente dita, né? Ao longo de diferentes levas de imigração, os bascos multiplicaram presença em diferentes países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile e México, além de nos Estados Unidos e em outros pontos da Europa, em menores proporções. Este foi o Estação História de número 240. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais do Governo do País Basco e do Instituto Cultural Basco, além da entrevista concedida por Ana Luísa Paniagua a Echaluz. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.